Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor estejam sobre as nossas vidas. Neste momento vamos orar ao Senhor e rogar por iluminação. Senhor nosso Deus, louvado e bendito é o seu santo nome. Nos achegamos a Ti, na certeza de que o Teu Santo Espírito há de iluminar nossas mentes e corações, revelando a palavra, a Tua palavra, que é a verdade. Assim oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Farei a leitura de acordo com Almeida, século 21. Diz o texto: Tereis o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que tenhas vida, vos multipliqueis e tomeis posse da terra que o Senhor prometeu com juramento a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que nem tu nem teus pais conhecieis, para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Nestes 40 anos, tuas roupas não envelheceram, nem teu pé inchou. Saberás no coração que o Senhor teu Deus te corrige, assim como um homem corrige o filho. E guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos e para temê-lo, pois o Senhor teu Deus está te levando para uma boa terra, terra de ribeiro de águas, de fontes e de nascentes, que brotam nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra onde comerás o pão com fartura e nada te faltará, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes poderás tirar o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que ele te deu. Cuidado para não te esqueceres do Senhor teu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, preceitos e estatutos que hoje te ordeno. Não suceda que depois de teres comido e estares farto, depois de teres construído boas casas e nelas morado, depois de se multiplicarem as tuas moradas, as tuas manadas e os teus rebanhos, a tua prata e o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, o teu coração se exalte e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Ele te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes venenosas e de escorpiões, de terra árida, sem água, onde fez sair água da rocha dura para ti, e te alimentou no deserto com o maná que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar, para que mais tarde para mais tarde te fazer bem. Portanto, não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão adquiriram para mim estas riquezas. Pelo contrário, tu te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas, a fim de confirmar sua aliança, que jurou a teus pais, como acontece hoje. Mas se de algum modo te esqueceres do Senhor teu Deus e seguires outros deuses, e os cultuares, curvando-se diante deles, declaro hoje contra vós que certamente morrereis. Sereis destruído como as nações que o Senhor está destruindo diante de vós, por vos recusardes a ouvir a voz do Senhor. Irmãos, em tempos de comum sofrimento em todo o planeta, estamos sendo pegos por um vírus como alguns outros, mas que apesar de ser semelhante a tantos outros, tem sido mais fatal e transmissível do que esses outros. Ainda não temos cura ou tratamento eficaz, por ser um novo tipo de vírus. Nesses tempos em que todas as classes e raças têm sido levadas à fragilidade, ou melhor, à consciência da sua condição passageira e à dependência de algo ou alguém maior, medo e insegurança sobre emprego, vida, família, até mesmo quanto ao seu destino após esse mundo. Não está sendo diferente com a igreja, com aqueles que confessam Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, aqueles que estão espalhados no mundo. Observando as Escrituras, nós encontramos a descrição de como o Senhor, desde o início da caminhada do povo de Israel e da sua saída do Egito, conduziu o povo.
provou seus corações e proveu suas necessidades. O povo é advertido a permanecer fiel ao Senhor, já após 40 anos de caminhada pelo deserto, a caminho da terra prometida aos seus pais. O povo é lembrado pelo Senhor de que o próprio Deus foi quem os provou para ver se guardariam de fato os mandamentos dados pelo Senhor por intermédio do seu servo Moisés. Deus mesmo declara que foi para humilhar o povo. O Senhor deixou que eles tivessem fome e proveu maná para que fossem alimentados, para que o povo compreendesse que o Senhor é quem provê o que eles precisam. E o mais importante, meus irmãos, que não só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Deus mesmo preservou o seu povo de tal forma que nos 40 anos de caminhada pelo deserto, as suas roupas e os seus sapatos não envelheceram. Diante dessas coisas, o Senhor adverte o seu povo que, após terem passado por tantas provações, serem humilhados e serem providos, dependendo do Senhor, por serem guiados, alimentados e preservados, que após chegarem à boa terra que fora prometido, não se esquecessem dos mandamentos do Senhor. O Senhor os avisa que quando estivessem fartos, jamais deveriam deixar de se recordar e dizer: fomos nós, nossos braços, nossa força e nossa conquista que nos proveu essa boa terra. Deus os convoca a estarem gratos e dependentes do Senhor, agora na boa terra que entrarão, e também quando ficarem com bens e riquezas. Eles devem ser gratos, lembrar dos mandamentos do Senhor e depender dele como dependiam do maná diário do Senhor. O salário da desobediência é a morte, e neste caso, o mesmo que os povos que estavam na terra antes deles teve o ser destruído pelo Senhor por conta do seu pecado. Logo, o tema proposto é dependendo do Senhor. Primeira coisa que nós observamos no texto, meus irmãos, é que nós precisamos depender do Senhor quando as coisas estão ruins. Irmãos, nós vivemos numa época, e estamos vivendo particularmente uma época, em que estamos sendo acometidos de uma pandemia. Muitos de nós podemos pensar que por causa das coisas estarem indo mal, Deus tenha nos abandonado, Deus tenha nos esquecido, ou talvez Deus tenha até mesmo nos rejeitado. Numa situação de opressão por algo que não vemos e as suas consequências. O povo estava no deserto fazia 40 anos. Diz o texto que grande e terrível deserto de serpentes venenosas e de escorpiões, de terra árida e sem água, onde Deus mesmo faz sair a água da rocha dura para o povo. Não temos intenção de alegorizar. Nossa vida não é um deserto como era este. Mas o que o texto claramente nos ensina é de que o povo havia sido retirado do Egito, onde eles haviam se tornado escravos pelo esquecimento de José. O texto que nós lemos vai começar a nos dizer é que o Senhor adverte o povo, de que o Senhor lembra ao povo que eles devem continuar guardando os mandamentos do Senhor, quer na situação favorável, quer na situação que pareça desfavorável. O interessante, irmãos, é que não foram poucas as provações que eles enfrentaram. Aquele povo tinha um coração duro, um coração que não conseguia depender do Senhor, quando as coisas pareciam estar dando errado. De frente para o Mar Vermelho, quando Moisés passa longo tempo no monte, quando parecia que o deserto não tinha fim, que a terra prometida nunca chegava, quando parecia que nunca comeriam carne novamente, até quando eles estavam diante da terra prometida. Esse povo preferiu olhar as dificuldades da entrada na terra. Quantas vezes nós somos levados a declararmos nossa independência do Senhor, ao invés de confiarmos que Ele continua no controle de tudo? Deus os tirou do Egito e fez Faraó ser derrotado pelo mar. Deus os conservou, Deus teve misericórdia. Deus não destruiu o povo de uma vez pela intercessão de Moisés e pela promessa ao seu amigo Abraão. Mas o povo não dependia do Senhor, era incrédulo quanto à sua providência. Seja desfavorável para nós a falta do emprego, seja ruim para nós a doença. Quem já teve que ir a um CTI sabe o que é não ter medo de voltar. Quem já viu um pai
Alguém que ama numa UTI sabe qual é a dor que não pode ser descrita num texto. Quando nós perdemos alguém que amamos, quando nós perdemos um pai, uma mãe, um filho, alguém da nossa igreja para esse vírus. Quando vemos nosso irmão tão piedoso passar necessidade nesse tempo, talvez a nossa incredulidade possa sussurrar no nosso coração restaurado, dizendo: Deus nos rejeitou. Depender de Deus, meus irmãos, é acreditar e confiar que até quando as coisas parecem ruins, Deus é soberano. Ele nos quer dependendo dele, inclusive quando as coisas estiverem ruins. É quando as coisas vão mal que nós entendemos que Deus trabalha no nosso coração, que Deus trabalha na nossa vida de oração. Quando aprendemos a depender na calamidade, a nossa vida de oração ressurge. O Espírito Santo de Deus consola o nosso coração. A graça de Deus ela é comunicada. Na medida que essa graça vem sobre nós, nós aprendemos a depender do Senhor e a paz adentra o nosso coração, a paz que o mundo não pode conhecer. Depender do Senhor é acreditar que Ele preparou uma terra boa. Ele nos tirou da escravidão do pecado. Ele nos preservou até aqui. Ele mesmo nos levará até a nova terra, ao novo céu. Mas para isso, para que essa caminhada seja de confiança, fé, gratidão e segundo o aviso do Senhor, devemos nos lembrar de guardar os seus mandamentos e aguardar na sua palavra, meus irmãos. É nela que encontramos a vida eterna. Para isso, o coração e a vontade devem estar na dependência do Senhor. Depender do Senhor nas coisas ruins não é andar como se nada tivesse acontecido. Certamente o calor do deserto, o frio da noite, a falta do alimento, a incerteza do alimento no dia seguinte eram presentes, mas o Deus que os provou com a falta do alimento é o Deus que deu maná. O Deus que os humilhou foi o Deus que fez eles vencerem os seus inimigos posteriormente. O Deus que os tirou do Egito e os colocou na caminhada de 40 anos. Foi o mesmo Deus que colocou uma nuvem para aliviar o calor do dia e uma coluna de fogo para aliviar o frio da noite. Paulo diz um pouco sobre ser dependente e grato ao Senhor. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, do 11 ao 13, ele vai discorrer que ele já aprendeu a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que ele se encontrava. Diz o verso 12, sei passar necessidade, sei também ter muito, tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito, enfrentando escassez. E no verso 13 diz também, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus irmãos, Jesus Cristo trilhou o caminho que não podíamos trilhar. Ele é o novo e vivo caminho para Deus. Jesus Cristo é a solução para a nossa independência falida. Creia que Jesus morreu para pagar o preço do seu pecado, do meu pecado. Creia que Jesus pagou o preço e deu o sangue precioso, o seu sangue, para livrar os homens, não apenas de uma escravidão do Egito, mas dos seus próprios pecados. Nos apresentar um caminho pela graça, pela fé na sua obra, na sua cruz, na cruz que ele carregou. Esse caminho nos reconcilia com Deus. Esse caminho nos mostra o quanto a dependência de Deus é boa, o quanto Deus nos ama, o quanto Ele fará tudo para o nosso bem, porque Deus nos amou em Jesus. Dependa então, meu irmão, do Senhor. Entregue a sua vida inteiramente nos méritos de Jesus Cristo. Seja contente em toda situação, através da dependência, nas coisas ruins também. Mas esse Deus que algumas vezes nos prova, para nós sermos aperfeiçoados, muitas vezes também é o Deus que nos corrige. D.A. Carson vai dizer que aqui é exposto um outro ângulo, a saber, a oportunidade para o crescimento da fé. Mais tarde, Jeremias iria relembrar a época no deserto como um período de devoção a Deus. No entanto, aqui a ênfase está na disciplina. Aqui é um outro lado do amor de Deus por Israel. Entendemos, meus irmãos, que o Senhor nos faz passar por desertos para que nós enxerguemos que precisamos depender de Deus. Para que o nosso alimento, para que nossa vestimenta, quem mais dirá também para o impossível que era a nossa salvação. Assim nos tornamos mais devotos a Deus. Mas aqui também é lugar para uma segunda exposição, que é esta: depender de Deus quando nós estamos sendo corrigidos, quando nós pecamos contra o Senhor e chegamos a experimentar sua disciplina. Ele nos corrige porque nos ama. O povo pecou contra o Senhor, o povo murmurou no deserto. As serpentes abrasadoras que o texto fala
foram enviadas pelo próprio Deus. Era castigo do Senhor, porque o povo falou contra o Senhor. Quando o povo reclamou que não havia carne, Deus manda cordonizes e tanta carne que a carne saía pelos seus narizes. Mas no dia seguinte lá estava o maná. Esse maná realçava: dependam de mim, dependam de Deus. Como Carson aponta, esse é o outro lado do seu amor. O Senhor nos tirou da escravidão do pecado. E nessa trilha, assim como o povo caminhou 40 anos naquele deserto, certamente nós também somos levados a murmurar e a cair por causa do nosso duro coração. A vontade deles estava inclinada para o mal. A sua murmuração, o seu pecado era uma inevitável constatação do estado daquele coração. E por isso o povo diversas vezes pecava contra o Senhor, mas a promessa que Deus fez, que assim como ele mesmo levantou as serpentes abrasadoras para destruir e punir o povo, assim também ele manda construir uma serpente de bronze sobre o madeiro, para que todos que olhassem fossem curados. Meus irmãos, nós somos salvos por Jesus Cristo. Quando nós pecamos contra o Senhor, quando falhamos contra o Senhor, quando levamos a nossa voz a murmurar contra o Senhor nosso Deus, ainda assim Deus nos corrige. Deus nos toca e nos leva a lembrar quem é o Salvador. Onde está a nossa salvação? Para onde devemos olhar? É para Jesus Cristo, o Filho ressurreto de Deus. Aquele que sabe os nossos pecados. Ele nos livra das nossas iniquidades. Ele nos perdoa. Ele paga o preço dos nossos pecados. Depender do Senhor quando Ele nos corrige, quando Ele nos leva quando Ele está nos levando para os novos céus e para a nova terra. Ele mesmo prometeu que nos levaria para a Nova Jerusalém. Depender do Senhor quando Ele está nos aperfeiçoando. É sempre olhar para Jesus Cristo, meus irmãos. Sempre confessar o nosso pecado por causa do que Jesus Cristo fez. É pedir perdão. É confessar que Jesus Cristo derramou seu sangue em meu favor. Dependa do Senhor. Dependa do Senhor. Quando vamos pedir alguma coisa, quando vamos suplicar por alguma coisa, por algo, é olhar para Jesus Cristo e dizer: Senhor, olha para o seu Filho. Ele só te agradou, tenha misericórdia de mim. Isso é a dependência do Senhor, mesmo quando nós erramos contra Ele, meus irmãos. Olha para o teu Filho, que só te agradou, e tenha misericórdia de mim. Nós também precisamos aprender a depender do Senhor. Se porventura nós erramos, Ele nos corrige. E a dependência precisa estar no Filho de Deus, no sangue de Jesus. Nós também precisamos nos lembrar de quando chega a dor, a dificuldade, quando há o momento em que nós somos corrigidos e aperfeiçoados por Deus. Deus nos leva a compreender pela dor, pela situação ruim. Deus nos leva a aprender com Ele, com a sua correção. Mas quando a mesa está farta, quando há fartura, muitas vezes nós esquecemos de que precisamos de um Salvador, esquecemos de que fomos criados pelo Deus soberano, e esquecemos de que é esse Deus, e que esse Jesus Cristo, e que o Espírito Santo em que nós habita, que nos mantém de pé. É o Deus Trino, meus irmãos, o responsável por nos guiar, salvar, purificar. Diz o texto que quando o povo tivesse fartura, quando estivessem ricos, quando estivessem cheios de bens e de posses na terra prometida, aquela terra que mana leite e mel, quando tudo isso tivesse acontecido, que o coração daquele povo não dissesse: fomos nós que conseguimos. Nós conquistamos isso com o nosso próprio braço. Deus os exorta: lembrem de obedecer aos mandamentos, para que vocês tenham vida, para que vivam, para viver na presença do Senhor, para que permanecessem diante do Senhor, sabendo que é Ele quem nos fez conquistar essas coisas, sabendo que é Ele quem nos deu essas coisas, quem nos dá e quem deu essas coisas ao povo. Nós não merecemos nada, irmãos. Aquele povo não merecia a fartura da boa terra em que Deus tinha os colocado. Mas Deus mesmo assim dá, porque isso é a graça, é a misericórdia, é a fidelidade e o amor de Deus. Ele é gracioso para conosco. Quando as coisas estiverem indo bem na nossa vida, quando estivermos já com um carro confortável, numa casa confortável, com a sua família bonita, com bens, seja lá o que você desejar, será que vamos nos lembrar da época em que passávamos algum tipo de necessidade? Será que vamos lembrar de quando carecíamos de algo? Quando todas essas coisas acontecerem, seremos tentados a dizer: eu fiz tudo isso. Neste momento precisamos depender do Senhor.
e dizer junto com o salmista, declarar com o salmista em Salmo 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meu amado irmão, quando você estiver no seu carro, quando você estiver na sua casa, com a sua família, num ambiente confortável, quando você estiver melhor do que você estava, quando você for curado da doença, quando seu pai for liberto ou livre da morte, quando você sair da crise financeira, quando você sair daquilo que você tem pedido a Deus no seu coração, lembre-se, foi o Senhor quem fez isso. Irmãos, não é o teu braço, não é a tua mão, mas o braço de Deus, a destra do Altíssimo, a mão direita do Senhor Jesus Cristo. Ele quem trilhou o caminho da dor, ele trilhou o caminho do sofrimento, ele carregou o seu pecado, ele carregou o meu pecado. Tudo aquilo que era contra você foi retirado para que você agora desfrutasse da graça e da misericórdia. Isso é a providência de Deus, meu irmão. Dependa do Senhor quando você estiver na fartura, dependa. Creia que Jesus Cristo é aquele que te sustenta, é aquele que te vivifica, é aquele que te salva, é aquele que vai te manter de pé no dia do juízo final. Meus irmãos, não deixemos de nos atentar que a dependência do Senhor, no momento da fartura, da dor, de quando Ele nos corrige, não deixemos de nos atentar que o texto fala, nos versos finais, o Senhor lembra o seu povo, dizendo assim no verso 19 e 20, mas se de algum modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e seguires outros deuses, e os cultuares, curvando-se adiante deles, declaro hoje contra vós, que certamente morrereis. Sereis destruídos como as nações de que o Senhor está destruindo diante de vós, por vos recusardes a ouvir a voz do Senhor vosso Deus. Meu irmão, dependa do Senhor, na pessoa de Jesus Cristo. A única forma de termos um coração restaurado e obediente é através de Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Peça ao Senhor Jesus para que aumente sua fé se você precisa. Mas creia que somente quando estamos em Jesus e salvos por Ele, podemos depender inteiramente de Deus. A morte não poderá nos alcançar, pois estamos seguros nos braços de Jesus Cristo. A destra do nosso Deus é nossa proteção contra a independência do velho Adão, que se recusa diariamente a ouvir a voz de Deus. Por isso, meus irmãos, Deus nos faça inteiramente dependentes em Cristo Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e bendito é o seu santo nome. Cremos nas suas promessas, pois sabemos que hão de se cumprir. Te pedimos, Pai, que a tua graça, teu amor e a tua misericórdia sejam com todos e que os nossos olhos estejam firmados em Jesus. Derrama, Senhor, as tuas ricas bênçãos sobre nossas vidas. Assim eu oro em nome de Jesus, assim nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.